Olá, amigos, boa noite a todos. Mais uma quarta-feira de nossos trabalhos, o estudo, o tratamento, que sempre fazemos. Hoje trouxemos um novo tema. Antes, porém, lembrando no nosso WhatsApp, principalmente para encaminhar nomes para tratamento à distância. Ao final do nosso estudo, faremos uma oração em favor dos irmãos que estão em tratamento. Esses mesmos nomes também encaminhamos para o nosso trabalho presencial que acontece aqui mesmo em Sobradinho, lá na quadra 4, na nossa instituição, no qual nós fazemos o tratamento dessas pessoas também. Tá bom? Tá aí então os dados, o Instagram, o nosso WhatsApp, para que você possa estar comunicando conosco. Nós vamos fazer aqui a leitura, como sempre, de um trecho do Evangelho e em seguida faremos aí o nosso estudo. Hoje o nosso tema nós vamos projetar para vocês aí, ó, corrijamos agora, é correção da vida. Então é um texto muito bacana que a gente vai estar analisando e para isso nós colocamos esse texto aí que está em João, capítulo 12, versículo 35. Em seguida faremos a nossa oração e daremos então início ao nosso estudo. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Convidamos a todos a fazermos a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, te rogamos as tuas bênçãos, o teu amparo e a tua proteção para a nossa noite de estudos e de tratamento. Ao findar de nossos estudos, possamos ter assimilado as melhores orientações da espiritualidade para a nossa vida, para que possamos melhorar a cada dia, a cada momento, dentro do esforço pessoal. Obrigado por tudo e que assim seja.
Muito bem, meus amigos. Nós vamos então ler aqui o texto para que possamos entender essa belíssima mensagem que Emmanuel nos traz. E está naquele livrinho chamado Família. É um livro, o Chico Xavier psicografou, um livro chamado Família. E é nesse livro que consta, então, essa mensagem, um livro espetacular que versa sobre o campo familiar. E no final ele traz algumas mensagens importantes e que nós vamos também nas outras semanas, aí ao longo do tempo, trabalhar essas mensagens. Emmanuel começa assim essa mensagem maravilhosa: corrijamos agora em relação à nossa vida. Ele começa fazendo assim: em plena vida espiritual, além do caminho estreito da carne, sempre realizamos o inventário de nossas aquisições no mundo. Olha só que interessante ele falando do inventário. Em plena vida espiritual, além do caminho estreito da carne, sempre realizamos o inventário de nossas aquisições no mundo. Ele já de cara, nesse primeiro parágrafo, já nos fala, né, que teremos que prestar conta de tudo aquilo que fizemos. Tudo aquilo que fizemos na vida, nós vamos prestar contas, inventariar, um inventário das coisas, né, de nossas aquisições no mundo. Então, só tem inventário de conteúdos que se conquista, de aquisições. Então ele já dá esse alerta para nós que ao findar da nossa trajetória aqui na Terra, nós vamos ter que prestar contas daquilo que nós fizemos. E ele prossegue da seguinte maneira: em semelhantes ocasiões, invariavelmente nos escandalizamos à frente de nós mesmos e rogamos, então, a divina providência, a graça do retorno à matéria mais densa, sem as vantagens terrestres que nos serviram de perda. Olha que interessante. Presta atenção aí. Presta atenção. Em semelhantes ocasiões do inventário que nós vamos ter que prestar conta no plano espiritual após o nosso desencarne, nos escandalizamos, invariavelmente nos escandalizamos à frente de nós mesmos. Olha só a decepção que vamos ter conosco. E rogamos então a divina providência, a graça do retorno à matéria mais densa, ao reencarne, a voltar, sem as vantagens que tivemos na vida, que fez com que perdêssemos no momento de servir, colocando em prática aquilo que nós prometemos no nosso programa reencarnatório. Olha que interessante. Olha que interessante. Nós, depois que é feita essa avaliação no plano espiritual, nós nos decepcionamos e desesperadamente, gente, nós pedimos para voltar. Nós já explicamos aqui em estudos anteriores. Quando chegamos no plano espiritual, todos nós viemos de algum local, de alguma colônia espiritual. Quando nós nos deparamos com a realidade daquilo que aconteceu, nós ficamos desesperados, sabe por quê? A nossa consciência começa a nos acusar, porque nós mesmos vamos reconhecer os erros que cometemos. Aí, nós não vamos suportar ficar no plano espiritual lá na colônia. Sabe quando você está num local que não te cabe? E você fica deslocado, inquieto, impaciente. É como se todos ali não fizesse parte do seu universo, da tua vida. Lógico que é uma comparação para a gente entender
E quando nós chegamos no plano espiritual, nossa verdadeira origem, de onde nós viemos, e quando nós nos deparamos com os erros que nós cometemos, com os compromissos que não assumimos, com o nosso inventário, nós desesperamos, porque queremos voltar, porque nós sabemos que só aqui, resgatando as nossas dívidas, os nossos erros, é que nós vamos ter paz íntima, vamos ter tranquilidade. Por isso que Emmanuel coloca que a gente fica querendo voltar sem as vantagens que fizeram que foi a causa das nossas perdas. Porque muitas das vezes as facilidades que a gente tem, nós desviamos, nós ficamos desatentos, nós não aproveitamos o máximo. Não que não possa ter, não que não possa ter condições materiais, facilidades financeiras, porque isso também é uma provação, mas ela é dura. E muitas das vezes, quando nós não enquadramos nos ensinamentos superiores, nós perdemos a chance. Então, isso traz consequências. O bacana de entender nessa lição é que nós mesmos, ninguém nos alerta para isso, gente. É a nossa consciência. Quando nós desesperamos pelos erros cometidos, nós mesmos pedimos para voltar, para reencarnar de novo, sem as vantagens que tivemos e que fez com que perdêssemos as oportunidades da vida. Emmanuel, na sequência, ele fala assim: é por isso que renascemos no mundo com singulares inibições congeniais. Ou seja, já nascemos com as limitações, com as inibições. Nós já reencarnamos como reflexo daquilo que fizemos no passado. Aí está a explicação de muitas coisas que nascem conosco. E não houve histórico nesta vida para justificar aquelas tendências, aqueles defeitos, aquelas inibições, aquelas dificuldades, aquelas limitações que temos na vida, em todos os campos, em todas as áreas. Então é importante entender isso. Muitas das vezes nascemos porque isso é um reflexo da vida anterior. Como na vida anterior não deu tempo de resgatar, de resolver, nós já reencarnamos com esses pontos que serão mais importantes para a gente resgatar na vida atual. Ainda nesse trecho ele fala: aqui é um cego que pediu a medicação da sombra para curar antigos desvarios da visão. Aí ele vai e continua: ali é um surdo que solicitou o silêncio nos ouvidos como bênção de reajuste da própria alma. Aí Emmanuel explicando essas inibições congeniais. Porque já nascemos com elas. Nós já reencarnamos com esse quadro. Mas além somos defrontados pelo leproso que implorou do céu a vestimenta de feridas e aflições como remédio purificador da personalidade transviada do verdadeiro bem. Mais adiante, encontramos o aleijado de nascença, que suplicou a mutilação natural por serviço valioso de autocorrigenda. Então nós vemos que essas ações, essas limitações que nós temos, que já nascem conosco, são inibições, como o Emmanuel coloca aqui, congeniais, ou seja, são situações que você já nascem com elas. Aí a explicação. Porque são erros do passado, não deu tempo de resgatar, de resolver. Nós então reencarnamos já com esses quadros instalados no nosso corpo, na nova existência que nós mesmos pedimos.
nós mesmos solicitamos da espiritualidade. Então é bom que se entenda isso, é muito salutar, porque aí nós vamos entender que não tem motivos para nós reclamarmos da vida, questionarmos por que que passamos por isso ou por aquilo, por que que nós temos a tal dificuldade. Então, meus irmãos, são situações importantes para nosso entendimento, porque todos nós estamos dentro desses conceitos, dessas circunstâncias, cada um dentro da sua realidade. Nada é por acaso. Não existe injustiça no planejamento reencarnatório. Só temos aquilo que necessitamos para o nosso crescimento espiritual. É muito importante entender. Na sequência, Emmanuel fala assim: doenças e amarguras, dificuldades e dores são meios de que nos valemos para a justa reparação de nossa vida, em nós ou fora de nós. Olha só. Por que ele fala aí fora de nós? Porque existem situações na nossa vida que são provações nossas também. Por exemplo, existem várias situações. Vamos supor que você tem um parente de idade avançada ou não, ou que seja tem as limitações de locomoção, de movimento, como uma paralisia, por exemplo, e que são pessoas que dependem do familiar para ir no banheiro, para se tomar um banho. Acontece muito isso com as pessoas idosas que vivem conosco, que estão aí acamados, estão numa cadeira de roda, estão com problemas mentais e que dependem de nós. Estão presos na nossa vida e nós, consequentemente, presos a eles. São dificuldades, doenças, amarguras, ou que estão dentro de nós ou fora de nós, como Emmanuel coloca aqui. Que são aqueles casos que você participa daquela vivência no qual depende de você de estar ali contribuindo com a dívida, porque a dívida não é só de quem está sofrendo, mas de toda a família que convive. Então, quando você tem um parente com problema mental, com alguma dificuldade de locomoção, com alguma doença mais grave, então aí nos compete seguir, porque aquele processo é também provação para nós. Então ele fala doenças e amarguras dentro de nós, na nossa vida, em nós ou fora de nós, porque faz parte da nossa dívida reencarnatória. Pessoas que dependem de você para sobreviver e você fica preso ali àquela circunstância. É como uma criança que depende de um adulto, de um pai, de um responsável para conduzi-la nas primeiras idades. Essas pessoas com essas limitações, independente da idade, e que estão conosco, nós temos dívidas naquele campo. Por isso que a vida dá um jeito de juntar, de trazer. Nós só temos aquilo que necessitamos para o nosso resgate reencarnatório. Aí Emmanuel fala: atendamos ao aviso do Evangelho, no passo em que nos adverte o Senhor. Caminhai, enquanto tendes luz. Ou seja, enquanto estamos a caminho, enquanto temos oportunidade, enquanto estamos aqui. Porque no plano espiritual, como nós vimos aí, no momento de checar o inventário, se ele não for compatível com aquilo que nós prometemos cumprir,
nós não vamos ter ambiente, nós vamos querer nos excluir daquele local, não excluir no sentido de ir para outro por não gostar de lá, não. É retornar à vida, à reencarnação. Porque nós não vamos ter paz íntima, não vamos ter tranquilidade. Nós vamos chegar nessas conclusões. Nós vamos sentir. Você já sentiu isso alguma vez? Está deslocado em algum local e que você sente ali que não te cabe? Você ali é um intruso? Imagina isso no plano espiritual. Imagina. Porque a nossa consciência não vai nos permitir essa tranquilidade. Não vai. Então nós desesperamos, queremos retornar. Porque nós sabemos que só aqui é que vamos resgatar essas dívidas. É que nós vamos conseguir tranquilidade espiritual, quitando as dívidas do passado. Lógico que nós temos um imenso conteúdo do nosso passado a resgatar. Mas quando nós cumprimos aquela existência, chegamos num plano espiritual com mais tranquilidade. Com condições até de fazer um planejamento mais amplo dos conteúdos anteriores. Mas a última existência pesa esse inventário, pesa nessa avaliação, porque os conteúdos, os processos estão bem vivos, bem em estados exteriores do nosso campo. À medida que nos equilibramos, a gente vai resgatando o passado. Lembra lá do nosso lar, da Laura e do Ricardo, o casal que vão reencarnar de novo, né? Com a esposa, mesmo marido, mesma esposa. Tá lá, Laura e Ricardo, pais do Lízias, amigo do André Luiz, que acolheram André Luiz na casa dele, já tinham casa lá no nosso lar, no qual os familiares, à medida que ia desencarnando, iam sendo recolhidos lá na casinha deles. Chega um momento que Laura e Ricardo vão reencarnar. Ora, são trabalhadores fiéis do nosso lar, a ponto de já ter estabelecido uma casa, coisa que André Luiz não tinha. Lembra lá no nosso lar? André Luiz não tinha casa própria, mas Laura e Ricardo tinham. E o que aconteceu com eles? Quando se propuseram a voltar, a reencarnar, a dar sequência às suas vidas, foram rever 300 anos para trás, se prepararam por um ano para rever o passado de 300 anos, para programar a vida, no caso atual. A vida que eles estavam preparando para voltar. Então, quando você se estabelece no plano espiritual, quando você tem equilíbrio, harmonia no plano espiritual, as coisas são feitas com mais tranquilidade, com mais tempo de programação. Laura e Ricardo passaram um tempo imenso no nosso lar, aguardando seus filhos chegarem pelo processo do desencarne. E quando vão se preparar para reencarnar, nossa, tem um longo preparo, um ano se preparando para poder rever o seu passado, para saber o que ia compor na nova existência. E Ricardo reencarna primeiro, depois vem a Laura, para poder juntos darem sequência às suas programações. Então é isso. Quando nós chegamos lá sem esses pré-requisitos, e quando fazemos lá essa revisão, que Emmanuel chama de inventário, desespero, porque a gente vê o tempo perdido a ponto de pedir para não ter os mesmos conteúdos, as mesmas facilidades que tivemos na última existência. Olha a gravidade que é quando pesa isso na nossa cabeça. Emmanuel vai adiante e fala assim, ó: enquanto se vos concede
enquanto se vos concede no mundo a felicidade de permanência no corpo físico, que ele fala que é um templo e formação das nossas asas espirituais para a vida eterna. Somente aqui é que nós vamos conseguir alcançar esses voos espirituais. Está aqui, ó. Enquanto se vos concede no mundo a felicidade de permanência no corpo físico. Olha lá, quanto mais tempo conseguimos ficar aqui no corpo físico, melhor. E ele fala, templo e formação das nossas asas espirituais para a vida eterna. Só aqui. Lógico, não é, gente? Vamos permanecer aí. Lógico que não importa o tempo que você tem aqui na Terra. O importante é cumprir com aquilo programado, com o conteúdo programado. Lógico. O importante é aproveitar bem o tempo de permanência, seja ele qual for. E ele termina assim esse parágrafo. Não procureis o escândalo. Aproveita a vida. Aproveita o que nós estamos tendo. Não procureis o escândalo, a distância de vosso círculo individual. Olha só. Não procuremos escândalos. Lembra da passagem de Jesus? Ai do mundo por causa dos escândalos. Mas ai daquele que provoca escândalo. É necessário que venha escândalo, mas ai daquele que provoca escândalo. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que venha escândalo, mas ai daquele que o provoca. Então, não procureis o escândalo. O tempo que nós temos, independente dos anos, ele é muito curto diante da nossa necessidade, que é imensa. Então temos que aproveitar ao máximo a oportunidade que a vida nos dá. Quando ele fala para não procurar escândalo, é seguir os ensinamentos divinos. Aproveitar ao máximo aquilo que a vida nos dá. Se eu estou nesse quadro de limitações, não tem problema. Isso não é impedimento para avançarmos. Todos nós temos a nossa cota de contribuição com a vida, seja em que condições estejamos, com limitações ou não. O importante é aproveitar ao máximo o tempo que temos aqui, fazendo o melhor, cumprindo com nossas obrigações diariamente. Todo dia o nosso programa reencarnatório se faz visível, está presente em nossas vidas. Saibamos a cada momento que nós somos convocados a dar uma resposta, que é o que está acontecendo no nosso dia a dia, o façamos com equilíbrio, com harmonia, diante dos conhecimentos que nós estamos adquirindo. Aí Emmanuel fala assim, ó, não procuremos os escândalos, mas escandalizemo-nos conosco. Olha que interessante. Escandalizemo-nos conosco quando a nossa conduta estiver contrária aos princípios superiores que abraçamos. Ou seja, os conteúdos que nós recebemos e que devemos colocar em prática. Olha como é que é a clareza de Emmanuel. Não desviemos do caminho, gente. Quando a nossa conduta estiver contrária aos princípios superiores que abraçamos. Primeiro é conteúdo que nós estamos recebendo, que a vida nos dá. Sempre nos deu.
nos tornamos muito mais conscientes no plano espiritual. Por isso que pedimos com consciência a nossa vinda nas condições que hoje nós temos, mas que não façamos bobagem, mas que possamos praticar no dia a dia os princípios superiores que estamos assimilando, que abraçamos, que nos comprometemos a fazê-lo. Aí ele fala assim, ó, estranhemos nossos pensamentos. Estranhemos nossos pensamentos, nossas palavras e nossos atos, quando não se afinem com o mestre da cruz, cujo modelo procuramos, e assim amanhã não teremos a lamentar maiores faltas. Olha só, temos que nos enquadrar nos ensinamentos divinos, nos ensinamentos superiores. É preciso colocar em prática tudo que nós já sabemos e recebemos, tudo aquilo que a vida nos dá, tudo que nós temos, o que temos feito, para que o nosso inventário seja conteúdo que possamos levar para o plano espiritual. Não de conteúdos que ficam aqui, que a terra come. E Emmanuel, então, encerra a lição falando assim: alcançando a vitória sobre nós mesmos. Então voltemos aqui um pouquinho para a gente possa entender. Estranhemos nossos pensamentos, nossas palavras e nossos atos, quando não se afinem com o mestre da cruz, cujo modelo procuramos, e assim amanhã não teremos a lamentar maiores faltas, alcançando a vitória sobre nós mesmos, em paz, com a nossa própria consciência, à frente da vida imperecível que nos espera com o nosso Mestre e Senhor. Só depende de nós. A nossa consciência que vai ditar a nossa condição. Trabalhemos por aquilo que viemos executar aqui na Terra. Ninguém veio para cometer erros, ninguém veio para errar. Todos nós viemos para compromissos no campo do bem. Cada lição que trazemos aqui nas quartas-feiras, como hoje, são lições simples, mas de profunda realização. São coisas simples que nós damos conta de fazê-los. Jamais a espiritualidade nos traria lições que nós não pudéssemos alcançar. Eles nos dão o roteiro para que ao findar da nossa trajetória, gente, possamos estar em condições para quando fizermos esse inventário, a nossa consciência fica tranquila. Não sofra, porque se não for assim, nós não nos encontraremos na colônia espiritual na qual temos uma origem. Quando a espiritualidade fala que o mundo verdadeiro é no mundo espiritual, é isso. Nós temos um local para ficar. Imagina, André Luiz teve um trabalho carinhoso de trazer os detalhes do nosso lar para a gente poder entender como funcionam as colônias. E olha que o nosso lar, quando você lê lá, nasce ainda no umbral, situado lá no Rio de Janeiro, na cidade de Campos. A base dela ainda está no plano inferior, com os caminhos que levam às colônias, leva às câmaras de retificação, leva ao ambiente lá que André Luiz está situado, os ambulatórios, os ambientes superiores. Imagine, existe
uma imensidade de colônias no qual todos nós viemos de algum lugar. Mas se nós não cumprirmos com aquilo que prometemos, com aquilo que a vida nos pede a cada dia, nós não vamos suportar ficar lá muito tempo. Vamos pedir para retornar imediatamente. E sabe lá quando nós teremos essa oportunidade? Porque está tão difícil nascer. Hoje em dia está complicado arrumar um lar para reencarnar. Antigamente era fácil falar em números de filhos, números dilatados. Hoje em dia está muito difícil. Então muitas vezes tem que esperar uma oportunidade chegar e sabe lá quando vai acontecer. Humberto de Campos, irmão X, chega a falar de filas de espera para que a gente tenha uma chance para voltar. E ainda vamos pedir, como disse a lição aqui de Emmanuel, que não tenhamos nenhuma facilidade como tivemos agora. As que você tem hoje na presente encarnação, que nós não aproveitarmos, nós vamos pedir para eliminá-lo, para virmos com maiores dificuldades. Olha como vai ser. Então vamos pedir as bênçãos de Deus, o amparo, para que possamos ter a oportunidade de aproveitar ao máximo a nossa vida, aproveitando ao máximo aquilo que nós prometemos, porque não tenhamos dúvida de que a espiritualidade está sempre presente para nos auxiliar, para nos eles não fazem por nós aquilo que nos compete, mas nos intuir, nos amparar, nos auxiliar, ter diálogo conosco no momento do nosso sono e desligamos do corpo físico. Nos preparamos para tudo isso, a fim de que tenhamos as oportunidades que necessitamos tanto para o nosso crescimento espiritual. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco na sequência de nós. Vamos agora fazer a nossa oração em favor dos irmãos que mandaram os seus nomes para tratamento. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite de estudos e de tratamento. Permita que esses conteúdos possam nos trazer o conforto para o nosso espírito, a fim de que nos fortaleçamos diante das dores, das dificuldades que, como vimos com o estudo, são importantíssimos para o nosso crescimento espiritual. Então não nos tire, Senhor, a oportunidade de crescimento, mas nos dê força, coragem, fé, para que possamos enfrentar todas essas dificuldades com equilíbrio e com amor. Que essas vibrações possam se estender a todos os nossos irmãos que mandaram os seus nomes para tratamento, bem como todos que se encontram inscritos em nossa casa, em nosso caderno de tratamento à distância. Que o amor de Mãe Maria Santíssima, Mãe querida, Mãe amada de todos nós, possa abençoar a todo ser na face da terra, no plano espiritual, que esteja em sofrimento, necessitando de amor e de carinho, que o seu amor, Jesus amado, que o amor de Mãe Maria Santíssima, possa nos trazer esse conforto para todos nós encarnados ou desencarnados. Esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Queridos amigos, vamos agora finalizando o nosso trabalho, mostrando aí o trabalho que toda semana a gente mostra, que é o trabalho da distribuição de cestas básicas, com esses itens aí, o trabalho dos enxovais, que nós estamos aí também sempre tendo mães carentes, gestantes, elas recebem aulas e recebem um kit com esses itens aí, mais aquilo que a gente consegue ganhar, né? Nós sempre distribuímos. E aqui, por último, nós colocamos os dados para que você possa nos ajudar e distribuir para aqueles amigos seus que queiram contribuir também. Às vezes você está com dificuldade de contribuir, está limitado lá a sua contribuição. Às vezes seus amigos estão querendo ajudar e não sabem como. Uma instituição séria, por isso que nós deixamos sempre aqui o convite para que quem quiser visitar o nosso trabalho, nossas portas estão abertas. É só comunicar conosco com o telefone que o Matheus vai colocar de novo aí para vocês. Através desse telefone institucional,
vocês podem entrar em contato conosco, marcar, agendar, além dos trabalhos naturais que a gente executa, tá bom? Então aí, tá aí novamente, curta o nosso vídeo, dá lá o joinha, as notificações, isso é importante para o nosso crescimento, para que a gente possa estar espalhando o máximo esse nosso trabalho, que é nosso, é nosso. Nós estamos aqui trazendo conteúdo da espiritualidade, mas é um trabalho conjunto, principalmente no momento de oração, é nosso, tá bom? Então isso é muito importante a gente divulgar o máximo, que são conteúdos de alto teor vibratório, conteúdos importantes para nossas vidas, tá bom? Além do trabalho social, da oportunidade que temos de ajudar o nosso. Que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco durante a sequência de nossa semana. Até a próxima quarta-feira, com um novo estudo. Um abraço a todos, até lá.